Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bárbara Batista, jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas de Betim e região. Hoje eu vou intermediar uma conversa sobre a pandemia da Covid-19 na base e as negociações em andamento. Para darmos início a essa conversa, eu convido o presidente da entidade, Alex Pistório. Bom dia, Alex. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aí através das nossas lives semanais, né? E aproveitar também para já dar o bom dia para o nosso convidado de hoje. Bom dia ao Rogério Djalma. Bom dia. Bom, eu ia apresentar ele na sequência, mas o Rogério Djalma, ele é diretor do Departamento de Saúde do sindicato. Bom dia, Rogério. Bom dia, Bárbara. Para a gente começar, então, eu queria perguntar a vocês, né, como o sindicato tem acompanhado o aumento de casos da pandemia e como isso tem refletido na base. Bom, Bárbara e demais que estão nos acompanhando, na verdade, o que a gente está vivendo agora é uma verdadeira sensação de pânico, sabe? A gente está vivendo hoje, sem sombra de dúvidas, o pior momento desde o início da pandemia. Falo isso porque os números mostram isso claramente, né? É importante a gente citar alguns exemplos. No ano de 2020, o dia em que ocorreu mais mortes foi um total de 1.554 mortes. Nesse ano de 2021, de forma assim assustadora, no dia 16, por exemplo, teve 2.798 óbitos oriundos do novo coronavírus. Então, sem sombra de dúvidas, a gente está assustado com a situação, é uma situação extremamente alarmante. Nós acompanhamos no dia de ontem, né, um pronunciamento do governador do estado de Minas Gerais, colocando todos os municípios, né, do nosso estado na onda roxa. Também podemos acompanhar um posicionamento do prefeito aqui do município de Betim, também dizendo que estava aderindo à onda roxa, mas algo está nos preocupando demais. Por quê? A gente vê os governantes dizerem que o estado, o município está na onda roxa, mas na contramão de tudo isso, a gente vê decretos, né, que autorizam as indústrias a permanecerem produzindo. E indústrias que a gente entende que não são essenciais para o combate do novo coronavírus. É importante deixar claro que a nossa categoria metalúrgica, né, é sim uma categoria que produz uma riqueza para o país, tem um significado muito grande na economia do país, mas para esse momento agora, o foco é resguardar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras e de toda a sociedade brasileira. O foco agora é proteger as pessoas, não é produzir. Infelizmente, os decretos que foram editados autorizam as empresas metalúrgicas a produzirem. Certamente, isso é lobby que os patrões fazem, né, com os governantes, e infelizmente estão expondo milhares e milhares de trabalhadores e seus familiares, estão expondo o povo brasileiro como um todo. Então, estamos extremamente preocupados com isso. No início da pandemia, nós já demos o nosso posicionamento para as empresas, falando da necessidade de suspender a produção, e agora, com muito mais urgência. Nessa semana, bem antes, né, do decreto da onda roxa, nós, do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, enviamos um documento para a empresa, deixando bem claro qual é o nosso posicionamento para essa situação tão adversa que a gente está vivendo, que é simplesmente suspender a produção e deixar os trabalhadores dentro de casa para se protegerem. Ou, infelizmente, o número de mortos irão aumentar de forma catastrófica. Falo isso porque dentro de todas as empresas da nossa base, o aumento do número de contaminados está crescendo de forma assustadora. E, infelizmente, a gente não pode deixar de falar nisso, os patrões não estão preocupados com a vida dos trabalhadores, estão preocupados somente em obter lucros. Entendemos que isso é uma verdadeira aberração que está acontecendo, tanto aqui na nossa base, quanto no país como um todo. É uma ingerência dessa pandemia que a gente está vivendo agora. Perfeito, Alex.
Rogério, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses ofícios que o sindicato enviou para as empresas de base. Pois não, bom dia a todos e a todas. Ô, Bárbara, é isso mesmo, a gente queria resgatar um pouco. Lá no início da pandemia, dessa crise sanitária que se instalou no mundo inteiro, Betim não é diferente, não é uma ilha, as ações do sindicato perante os órgãos competentes fiscalizadores aqui na cidade. Imediatamente, o sindicato acionou a vigilância sanitária do município, buscando uma ofensiva maior diante das empresas, inclusive para reforçar a política do sindicato em defesa da saúde e segurança dos trabalhadores mediante a pandemia. E esses ofícios que foi mencionado pelo companheiro Alex traz essa preocupação da diretoria do sindicato, sabe? A gente manter essa questão da defesa da vida. Nós temos que estar em foco, defender a vida, defender que os trabalhadores tenham essa questão de não estar contraindo o vírus da Covid. Então, nós estamos contando com esses órgãos, né, denunciando as empresas, inclusive, que não estão acatando a Organização Mundial de Saúde. Então, acho que essa ação do sindicato permanece viva e mantendo aí com esses órgãos, ofícios enviados para as empresas, para evitar as aglomerações, evitar a programação da Covid. Perfeito, Rogério, muito obrigada. Bom, um outro ponto também que eu acho importante, né, fazer uma pergunta para vocês, é a questão do SUS. Ele é sempre muito criticado, né, a população como um todo, critica muito o Sistema Único de Saúde. Mas qual é a importância dele nesse momento, né, em que a gente completa aí 12 meses de pandemia em Minas, né, 12 meses do primeiro caso registrado em Minas Gerais? Bárbara, acho que é fundamental a gente lembrar disso. A gente tem obrigação de lembrar do SUS, sabe? É um sistema, o melhor sistema único de saúde do mundo está instalado no Brasil. Só para você ter ideia, mediante essa crise da Covid, nós já vivenciamos uma situação vivenciada no Brasil inteiro, mas só para você ter uma ideia, né? Hoje nós temos 22 milhões de desempregados no Brasil. Há mais de 22 milhões de desempregados no Brasil, que dependem do SUS, né? E temos aí 38 milhões de trabalhadores informais, que dependem do SUS também diante da pandemia. Bárbara, 162 milhões de pessoas dependem totalmente do Sistema Único de Saúde, SUS. Eu fico imaginando, Bárbara, se a gente não tivesse esse sistema no Brasil, sabe? Diante dessa crise sanitária, diante dessa pandemia. O que seria do nosso povo brasileiro, que muita gente defende a privatização, inclusive, do SUS, que é uma bandeira do sindicato, defender arduamente o Sistema Único de Saúde, chamado SUS, sabe? A gente tem que lembrar isso. Nós somos hoje 209,5 milhões de brasileiros em cima dessa terra. Né? 162 milhões depende do SUS, né? E aí nós precisamos de continuar essa bandeira, sabe, Bárbara? Defender o SUS, sabe? Precisamos de valorizar esse sistema instalado no Brasil. Olha, Bárbara, aí que eu quero falar diretamente aos trabalhadores da saúde, sabe, Bárbara? Nós temos que valorizar muito esses profissionais da saúde, sabe? Guerreiros, inclusive, assim, parabenizar o profissionalismo dessas pessoas, sabe? Na verdade, eles estão mais além do que o profissionalismo, sabe? Há uma declaração de humanidade advindo desses trabalhadores da saúde, sabe? Que extraporaram as suas resistências, inclusive. Tem muitos trabalhadores da saúde hoje que estão esgotados, mas mesmo assim estão lá enfrentando a pandemia com todas as diversidades, inclusive essa questão que o Alex colocou, né? Um pouco dessa conjuntura diversa que vive o povo brasileiro, inclusive pessoas querendo só visualizar a economia no Brasil, não quer dar valor, de fato, à vida no Brasil. Então, a gente quer, nesses 32 anos de comemoração do SUS, a gente agradecer muito por esse sistema instalado no Brasil, e nós queremos defender ele sempre, que seja sempre estar lá no Brasil, e viva o SUS! Verdade, viva o SUS! Bom, eu aproveito a oportunidade também para prestar minha solidariedade, minha homenagem, na verdade, para todos os profissionais da saúde, né? É claro que o pessoal, né, que tem atuado na linha de frente aí pelo SUS, tem toda uma representatividade, mas a galera da iniciativa privada aí também tem trabalhado arduamente para, né, na tentativa de conter essa pandemia. Alex, você quer prestar sua homenagem também a esses profissionais, para a gente mudar o foco da nossa live?
Sim, prestar a minha homenagem a todos os profissionais e dizer que eles são os verdadeiros heróis da nossa pátria, né? Os verdadeiros heróis que protegem realmente a vida das pessoas. Perfeito. Bom, vamos mudar um pouquinho o foco, então, da nossa live, só para a gente dar sequência ao que a gente vem falando aí desde o início do ano, que são as negociações, né, que estão em pauta aí nesse primeiro semestre. Na verdade, nesse primeiro trimestre do ano. Bom, então, voltando nosso foco agora para as negociações, Alex, houve mais uma reunião com a Fiat. E 2 pontos têm sido amplamente discutidos. O primeiro é layoff. Conta para a gente o que está rolando com essa pauta. Bom, Bárbara e demais que nos acompanham, na verdade a gente está negociando, né, um conjunto de acordos com a Stellantis, né, Fiat Betim. Ela entende como prioritários, né, os temas layoff e fixação de turnos, mas também estamos negociando acordo coletivo da Database, PLR e os demais acordos, sabe? Com relação ao layoff especificamente, é um tema bastante complexo. O layoff, a grosso modo, é uma suspensão do contrato de trabalho, sabe? Para simplificar para os trabalhadores. Porém, que a proposta da empresa, a gente entende que não é satisfatória para o conjunto dos trabalhadores. A gente entende, sim, que existe uma complexidade nesse momento. É razoável que a gente pense em colocar os trabalhadores em casa, sabe? Aí pode ser com férias, né? E um dos mecanismos é o layoff. Porém, que o prazo que a empresa fez como proposta, no nosso entendimento, vai além daquilo que é necessário, sabe? A empresa propôs de 2 a 5 meses, podendo ser prorrogados, né, para mais 6 meses, e a gente entende que isso foge da razoabilidade, sabe? Uma outra questão também, que a gente diverge muito da empresa, é que nos meses que os trabalhadores estiverem, por exemplo, de suspensão, né, em layoff, eles terão perdas na proporcionalidade da PLR, e nós não concordamos com isso em hipótese nenhuma. Prova disso que no ano passado, quando nós negociamos aquele acordo coletivo emergencial, né, levando em consideração a medida provisória 936, nós conseguimos consensuar com a empresa que os trabalhadores não teriam nenhuma perda na sua PLR, sabe? E nesse ano a empresa veio novamente com essa proposta, já deixamos claro para a empresa qual que é o nosso posicionamento, que somos contra, né, esse prazo muito estendido, também somos contra que os trabalhadores tenham perdas na sua PLR, deixamos isso muito claro para a empresa, e no dia de ontem, com relação ao tema layoff, foi somente isso. Um segundo ponto também que tem sido discutido arduamente nessas reuniões é a questão da fixação de turnos. Você poderia nos dar mais detalhes sobre isso? Sim, Bárbara e demais que nos acompanham. É um tema bastante complexo. Eu tenho recebido inúmeras mensagens, né, mensagens de trabalhadores da Fiat, né, da atual Stellantis, preocupados com essa questão da fixação de turnos. Eu sou operador de processo, né? Sou funcionário da empresa há 12 anos, trabalho lá na suspensão e sei muito bem o que é um revezamento de turno. O maior medo de nós trabalhadores da Stellantis, né, Fiat Betim, é ficar fixo no segundo turno. Por quê? O trabalhador ele deixa de ter vida, sabe? Trabalhar todo sábado à noite, o cara não tem vida. A gente ouviu da empresa a proposta dela, discordamos em vários pontos. Eu vou tentar elencar aqui as pendências que nós temos. Na verdade, antes de falar das pendências, eu vou falar o que a gente já conseguiu consensuar na mesa. É importante deixar claro isso. Já consensuamos com a empresa que caso, ouçam bem, trabalhadores, caso a gente chegue em um acordo de fixar turno, caso a gente chegue, os trabalhadores poderão trocar um com os outros, né, da mesma UTE, sem interferência de liderança. Então, a ideia é que não tenha nenhum privilégio de trabalhador A ou trabalhador B. Eles trocarão entre si. Esse é um dos pontos. A troca entre os dois trabalhadores podem ser solicitadas, né, através de uma folha escrita ou através de uma forma virtual. Até conversei ontem com a representação da empresa, caso a gente chegue em um acordo, os trabalhadores poderão até mesmo usar o hands-on,
que a empresa tem hoje, é um aplicativo, né, de interação entre os trabalhadores, né, para propiciar essa facilidade na troca entre os trabalhadores. Uma outra questão, os trabalhadores poderão trocar de turnos, né, 3 vezes a cada 6 meses, no período mínimo de 1 semana e no período máximo de 30 dias. Então, a grosso modo, o trabalhador poderá trabalhar um mês de manhã e um mês à tarde, caso ele encontre um outro trabalhador, né, para trocar com ele. Vamos lá às pendências, né? Primeiro que a gente não consensuou qual que vai ser o método do processo seletivo, né, de colocar um grupo de trabalhadores no primeiro e um grupo de trabalhadores no segundo. Não foi consensuado ainda. Uma outra pendência é relativa aos sábados, que é o tema mais complexo. Qual que é o nosso entendimento? Já que a empresa quer tanto, né, fixar os turnos, qual que é a nossa ideia? Que caso o trabalhador seja chamado para fazer horas extras nos sábados, que essa hora extra seja pago a 100%. Os trabalhadores que estiverem no primeiro turno. Os trabalhadores que estiverem no segundo turno, eles poderão ser chamados para fazer horas extras apenas um sábado por mês. Caso seja extrapolado isso, o trabalhador receberá 200% de hora extra. Aí a empresa aparentemente se assustou com a nossa proposta, mas é uma proposta que a gente entende que é razoável. Sabe por quê? Vocês que estão nos acompanhando agora aí, que são do piso de fábrica, sabe que o trabalhador ele precisa ter vida também fora da fábrica. Ele tem que ter o convívio com os seus familiares, ver os seus filhos crescerem, sabe? E para que isso aconteça, ele tem que ter um tempo hábil junto aos seus familiares. Então, essa foi a nossa proposta. A gente deixou bem claro, né, que já que a empresa quer fixar, ela precisa pagar por isso. E é importante dizer, é um bloco de acordos que nós estamos negociando. A gente pode até chegar em consenso em algumas questões com relação à fixação de turno, com relação ao layoff, mas só será levado para a Assembleia, para a apreciação do conjunto dos trabalhadores, quando a gente houver consenso no âmbito geral, do aumento salarial, com reajuste do salário e aumento real nos salários, com um abono decente, com uma PLR digna de uma grande montadora. Então, eu quero deixar aqui bem claro aos trabalhadores e às trabalhadoras, né, da agora Stellantis, antiga Fiat Betim, que nós estamos negociando com bastante clareza da complexidade de todos esses temas. Já são aí 11 rodadas de negociações. A representação da empresa, obviamente, tem olhado mais o lado da empresa e o nosso papel aqui é representar o conjunto dos trabalhadores. E quero deixar bem claro, o sindicato nunca irá assinar um acordo sem aprovação do conjunto dos trabalhadores. Podem ficar tranquilos, a gente está avançando nas negociações. Quando a gente vê que realmente consensuar um conjunto de propostas que a gente entenda que é razoável, que é positivo para os trabalhadores, aí sim a gente vai levar para a Assembleia para a apreciação do conjunto dos trabalhadores. Podem ficar tranquilos e continuem confiando nessa diretoria. A gente está bastante convicto do nosso papel, a gente entende muito bem o sofrimento de cada trabalhador do piso de fábrica, então fiquem tranquilos, continuem confiando na gente e a gente está junto aí nessa luta. Perfeito, Alex. Por fim, para a gente encerrar nossa live de hoje, qual é a agenda do sindicato para os próximos dias? Bom, existem algumas agendas, é importante deixar bem claro, né, que a gente já enviou os ofícios, né, de negociações de PLR para as empresas que estão em produção em alta. A gente já tinha feito isso, então a gente está aguardando algumas empresas agendarem, né, as negociações. Na última live, na penúltima live, a gente já falou de algumas agendas, né, posteriores, mediações na DRT. No dia de hoje, a partir das 14 horas, terá uma reunião com a Fornac para tratar de prêmio de produção, que já estava em andamento, e na próxima sexta-feira tem mais uma rodada de negociação com a Stellantis, né, que é a Fiat Betim. Eu vou colocar, toda vez que eu falar Stellantis, eu vou falar Fiat Betim, porque os trabalhadores que não são funcionários da Fiat, eles não sabem, né, o que é Stellantis. Então,
eu vou fazer esse adendo sempre que eu mencionar Stellantis. Próxima reunião, sexta-feira, também na parte da tarde. Estamos aí aguardando, né, algumas propostas da empresa para contemplar o conjunto dos trabalhadores. Ok, Alex, muito obrigada. Nós encerramos agora a nossa live. Eu agradeço a todos pelos esclarecimentos, né? Primeiro para o Rogério Djalma, diretor do Departamento de Saúde do sindicato. Muito obrigada, Rogério. Ixi, Rogério, seu microfone está desativado. Tem alguém aí para dar uma força para ele? Bom, enquanto ele resolve o probleminha do microfone, Alex, eu vou te agradecendo também. Muito obrigado pelos esclarecimentos, né? Semanalmente você está aqui comigo, repassando todas as informações sobre a categoria, então, muito obrigada. Bárbara, desculpa aí, mas agradecer, viu? Voltou o microfone aqui. Obrigado, que a gente tenha um bom dia. Muito obrigada, Rogério. Obrigada, Alex. Quero aqui agradecer, né, o nosso companheiro Rogério Djalma. Tem anos aí que atua no Departamento de Saúde do sindicato, tem prestado um serviço importantíssimo aí para a categoria, né? Junto aqui à diretoria do sindicato. Quero agradecer você, Bárbara, que tem nos ajudado aí, né, a criar novas formas de comunicar com o conjunto dos trabalhadores. E quero fazer o agradecimento especial ao conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras que nos acompanham, né, aqui todas as quartas-feiras, através das nossas lives, e fazer também um agradecimento super especial aos trabalhadores e às trabalhadoras da Fiat, né, agora Stellantis, que está interagindo muito conosco. Isso só vem a fortalecer o sindicato junto aos trabalhadores e nos dá mais força, sabe, na mesa de negociação, para que possamos fazer bons acordos satisfatórios para o conjunto dos trabalhadores. Então é isso, agradeço a todos vocês. Forte abraço e até breve. Obrigada, Alex. Bom, e eu aproveito para agradecer a equipe que nos auxiliou nos bastidores, né, durante a live, antes da live também. Agradeço a CTB Minas, que nos ajudou aí com alguns apoios necessários, né, para a realização dessa live. E agradeço a toda a diretoria do sindicato. Em especial a você, trabalhador, trabalhadora, que disponibiliza seu tempo para nos acompanhar toda quarta-feira. Não deixe de enviar suas perguntas pelas redes sociais ou para o e-mail comunicacão@metalúrgicosdebetim.org.br. Atenção, gente, pode mandar denúncias também, como a gente falou aí no início da live, né, sobre a questão da pandemia. Se na empresa que você trabalha está tendo furto, né, você precisa denunciar alguma coisa, pode mandar para a gente por e-mail ou pelas redes sociais, tá? Siga o sindicato nas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Obrigada pela companhia e até a próxima quarta-feira. Tchau.